Oi, pessoal. Boa noite, professor Charles. Lembra que nós iniciamos matemática na aula passada, né? Professor Charles, matemática 3. E aí nós iniciamos a relação de conjuntos, lembra? Vamos só dar uma voltada aqui rapidinho para a gente lembrar alguns pontos que a gente trabalhou e dar sequência. Nós iniciamos resolvendo alguns problemas de conjuntos, relacionando alguns conjuntos aí direcionados. E aí vamos relembrar, né? Lembra que na aula passada nós vimos algumas operações, e essas operações elas são essenciais para a gente trabalhar com a relação de conjuntos, tá? Vamos relembrar só alguns pontos aqui antes da gente dar sequência, para a gente poder entender aqui alguns elementos que a gente já relacionou. Ó. Nós trabalhamos a operação de união, onde você junta todos os elementos de um conjunto em um único conjunto, tá? E aí demos exemplos simples aí, um conjunto A composto com os elementos 1, 2, 3 e 4, conjunto B com os elementos 2, 3 e 5. E fizemos a união, juntando esses dois conjuntos e transformando em um único conjunto. Lembra que a simbologia que a gente trabalha aqui, e aí a simbologia da união que a gente tem relacionada aqui, ó, ela é dada por esse U aqui. Então, eu vou unir os dois conjuntos aí, transformar num só. E aí eu mostrei para vocês como é que eu represento isso em forma de diagrama, essa relação do diagrama que eu tenho aí nesse elemento, né? Então, eu peguei o conjunto A, conjunto B, e estou mostrando aqui a união entre eles nessa relação, tá? E aí, vimos também a segunda relação, que é a relação da interseção. Lembra que aí a simbologia que você trabalha, você agora tem o U invertido, né? A relação do U invertido. E aí, o que é a interseção? É aquilo que se repete entre os conjuntos. Então, nós vimos que essa relação ela se dá nesse termo central, aquilo que representa para os dois conjuntos, ou o termo que está se repetindo para os dois conjuntos. E a última que nós vimos foi a diferença. Ou seja, tudo que eu tenho no primeiro que não aparece no segundo conjunto. Então, vamos supor, se eu tenho A menos B, é aquilo que eu tenho no conjunto A que não aparece no conjunto B. Mas, professor, se eu quiser o contrário, B menos A, então aí a relação é tudo que eu tenho no B que não aparece no A. Então, essa é a relação que eu tenho entre eles. Foi o que nós vimos dando sequência aí. E pegamos alguns problemazinhos de conjuntos aí para a gente poder resolver, tá? Vamos dar sequência nesses problemas, vamos pegar alguns problemas aí e vamos pegar alguns exercícios aí, vocês já receberam a apostila 2, onde a gente tem alguns exercícios aí que já caíram no Enem, que tem um pouco mais de dificuldade, a gente precisa ter uma leitura maior, prestar atenção em algumas coisas que a gente precisa entender aí, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência no que nós vimos, nós precisamos terminar da apostila anterior. Ele diz o seguinte, que uma pesquisa com 400 pessoas investigou o uso de 3 plataformas de streaming. Tá? Aí ele usa a relação aí. Ele tem Netflix, Prime Video e Disney+. Só que nessa pesquisa, ele envolve também os elementos ou pessoas que assistiram 2, 3 ou assistiram todos eles. O pessoal está reclamando, ok? Tá? Então, que assistiram todos eles. Só que quando eu monto o diagrama, quando eu trabalho o diagrama com mais de um elemento, eu preciso relacionar esses elementos conforme o meu diagrama. O que eu estou trabalhando aí? Estou trabalhando com 3 elementos, então eu preciso de 3 diagramas diferentes. Vamos aqui analisar, vamos pegar um por um. Então, vamos pegar o primeiro e vamos relacionar aqui o primeiro diagrama. E aí eu vou relacionar o primeiro diagrama e vou identificar como sendo da Netflix. Tá? Estou trabalhando e estou relacionando cada elemento. Como ele se relaciona com os outros, então eu vou buscar o segundo. Vou identificar aqui o da Prime. Então, estou relacionando aqui o da Prime e vou indicar esse elemento aqui no da Prime. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, eu tenho da Netflix, tá? Identificado. Segundo conjunto, vou relacionar todos aqueles que gostam da Prime Video. E terceiro, eu tenho o da Disney. Tá? Então, cada elemento desse, você vê que existe pontos de relação entre eles.
E aí você vê que esses pontos de relação se identificam conforme você relaciona esses elementos. Ó, se você observar aqui, você tem uma região bem aqui que relaciona quem gosta da Netflix e quem gosta do Prime Video, ou quem assiste a Netflix, quem assiste Prime Video. Essa região aqui, você percebe que é uma região em que dois também, tanto da Disney quanto da Prime Video. Então, é uma região comum para os dois. E essa região que você tem bem aqui, ó, é todos que gostam da Netflix e da Disney, ou seja, assistem os dois. Então, você percebe que existe termos comuns entre eles que estão se relacionando. E nós temos também aquele termo central, em que envolve os três. Ó, todos da Netflix, todos da Prime e todos da Disney. Então, você consegue relacionar o elemento central entre eles aí. E temos também aqueles individuais que são relacionados por cada um deles. Ou seja, aquele que só gosta do Netflix, aquele que só gosta da Prime Video ou aquele que só gosta da Disney. E aí, como é que eu começo a montar os meus elementos a partir daí? Toda vez que você tiver dois ou mais conjuntos, você sempre tem que buscar do centro para as extremidades. Então, você vai pegar sempre do termo central e, a partir do termo central, você vai trabalhando os elementos seguintes até chegar nas extremidades. Então, vamos pegar. Ó. Ele diz o seguinte, que ele tem 30 que utilizam as três plataformas. Então, se ele utiliza as três, eu tenho o termo central valendo 30. Tá? Então, é o primeiro elemento que eu tenho que colocar, porque a partir daí eu começo a relacionar os termos que já existem. Depois eu tenho, ó, 60 utilizam Prime Video e Disney. Então, quando você olha Prime Video e Disney, eu tenho essa região aqui, ó. Só que lembra que, quando você olha ao todo, você olha isso aqui tudo, ó. Essa é a região de Prime Video e Disney. E para esse elemento T60, ele já tem 30, que é do termo central. Então, o que sobra aqui, ó, somente 30. Então, quando você somar os dois, são elementos que já estão se repetindo aí. Então, são aqueles que escolheram mais de uma relação. Então, eu preciso tirar o termo que já está e vou acrescentando os termos seguintes. Aí eu tenho, ó, 70 utilizam Netflix e Disney. Quando você usa Netflix e Disney, você vai usar essa relação aqui, ó. Toda essa relação. Só lembra que eu tenho o termo central. Então, eu começo a tirar o termo central. Então, dos 70 eu já tenho 30, sobram apenas 40. E vou montando conforme o número de elementos que eu tenho aí, ó. 90 utilizam Netflix e Prime Video. Olha a relação onde ela aparece, ó. Ela aparece bem aqui, juntando também o meu termo central. Só lembra o seguinte, meu termo central já existe. Se o termo central já existe, eu tiro. Então, dos 90 eu já tenho 30, sobram apenas 60. Deu para entender, pessoal? Então, eu estou vindo do centro para as extremidades. E cada elemento novo que eu vou colocando, eu tenho que ir tirando do termo que já existe. Então, eu tenho que ir subtraindo daquele elemento que já existe. Aí eu passo agora a ter os termos individuais. Só que, quando eu pego o termo individual, eu tenho que ter consciência do que já foi posto aí. Então, ó, 150 eu tenho da Disney. Só que quando você olha o conjunto da Disney, você vai olhar isso aqui tudinho, ó. Não pode ser só essa região que está fora. Eu tenho que olhar tudo que já está aí. Então, eu vou somar aqui, ó, 30 mais 30, 60, com mais 40, 100. Se eu tenho 150, quer dizer, então, que aqui vai sobrar apenas 50. Tá? Então, sempre que você observa, tem que observar tudo aquilo que já está composto ao meu conjunto. E aí eu começo a subtrair daqueles termos que já estão relacionados. Aí eu venho, ó, Prime Video. Quando eu olho a Prime, eu vou usar toda essa relação aqui, ó, da Prime. Isso aqui tudo é da Prime. Só que lembra que eu já tenho esse elemento aí. Então, ó, 30 mais 30, 60, com mais 60, 120 para 180. Vão sobrar 60. E o último elemento, ó, eu tenho da Netflix. Olhando a relação da Netflix, ó,
toda essa relação aqui passa a ser da Netflix. Aí eu tenho, ó, 60 mais 40, 100, com mais 30, 130. Para 220, vão faltar apenas 90. Tá? Então, o que eu fiz? Fui pegando do centro para as extremidades, sempre subtraindo aquilo que já existia. E aí vou tirando os elementos conforme a relação que eu tenho. Feito isso, vamos para a pergunta. O que ele quer? Quantas pessoas utilizam duas ou mais dessas plataformas? Lembra que quando você analisa duas ou mais, você pode usar 3, se você tiver 4 elementos, 4 e assim sucessivamente. Então, eu posso usar 2, como aí eu só tenho 3 conjuntos, então eu posso usar 2, como eu posso usar 3. Então, quando ele diz essa relação de 2 ou mais, você tem que analisar o elemento dessa maneira. Ó. Esse aqui usa 2, esse aqui usa 2, esse aqui usa 2. Então, eu já tenho aquelas que usam 2. Se eu for pegando, ó, vou pegar 60 mais 40, que usa 2, mais 30, que usa 2. Como ele quer 2 ou mais, lembra que eu tenho que também pegar esse termo central, que é o termo que usa 3. Então, eu tenho a relação, ó, de mais 30 nessa relação. Tá? Somando tudo, eu tenho 100, 130, um total de 160 pessoas usam 2 ou mais aí nessa relação. Então, a alternativa correta, ó, letra D. Deu para entender, pessoal? Então, toda vez que eu precisar trabalhar com diagrama, eu sempre trabalho do termo central para fora e vou tirando os elementos que eu tenho aí relacionados. Depois vou determinar aquilo que ele quer que seja determinado. Ok? Alguma dúvida, algum problema em relação a isso? Precisar tirar alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? E aí vamos fechar dessa apostila a última questão que também relaciona 3 conjuntos que eu tenho aí direcionados. Vamos lá, ó. Ele diz que uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca das suas preferências em relação a 3 esportes. Tem o vôlei, o basquete e o tênis, cujos dados estão indicados na tabela a seguir. Ó, nesse caso, ele descreve aí a quantidade de cada um deles e vem identificando a relação. E aí, vôlei, basquete, tênis. Quem gosta de vôlei, basquete, de vôlei, tênis, basquete, tênis, vôlei, basquete, tênis, ou seja, a interseção entre os 3 e nenhum dos esportes. Ó, ele tem um ponto a mais aí. Ele diz que entre os entrevistados teve alguém que não gostou de nada, ou seja, não gosta de nenhum dos 3 esportes. Ele quer o seguinte: de acordo com esses dados, é correto afirmar que, nessa enquete, o número de pessoas entrevistadas foi, cuidado aí. Ah, mas professor, eu não posso pegar logo somar? Vou somando logo 300, mais 260, depois mais 200. Se você somar só a primeira parte aqui, você já viu que vai passar da quantidade de pessoas aí entrevistadas, que não vai bater com nenhuma das alternativas que tem aqui. Então, eu não posso fazer isso. Qualquer questão dessa de diagrama, você precisa primeiro fazer o diagrama, representar os elementos, tirar os termos que se repetem, para depois você responder qualquer alternativa ou qualquer pergunta que seja feita em cima disso. Pelo amor de Deus, não vai pegar ele. Ah, os dados que eu tenho aqui eu já posso somar, eu já posso tirar os elementos daqui somando direto e já tem. Não vai fazer isso e vai dar tudo errado, tá? Então, primeiro, você precisa montar o diagrama, depois que monta, tira os elementos que você vai tirando se repetindo, e depois é que você vai fazer a análise e responder aquilo que ele vai te perguntar. Então, vamos por parte, vamos montar os diagramas. Então, vamos para o primeiro, eu tenho aqui de vôlei, tá? Então, vou identificar o primeiro para vôlei. Depois, tenho o segundo, que eu vou identificar aqui de basquete. E por último, o terceiro, que eu tenho aqui, o de tênis. Tá? Então, diagrama feito aí, e eu tenho essa relação. O que acontece? Ó? Ele deu um elemento, que é um elemento que fica fora, que é aquele que não gosta de nenhum dos esportes. Na maioria das vezes, a gente representa, é como se isso aqui, ó, fosse o meu conjunto universo, tá?
é o universo das pessoas que foram entrevistadas. Então, eu identifico aqui, ó, por U, que é o meu universo. Foi todas as pessoas que foram entrevistadas. Tanto faz se ela gosta ou não do esporte, se ela gosta ou não daquilo que foi perguntado a ele. E ele tem 40 pessoas que não gostam. Então, ele vai estar dentro do meu universo, ou seja, ele foi pesquisado, mas ele não se relaciona lá nos 3. Ele fica fora. Tá? Não necessariamente eu preciso fazer esse conjunto universo. Eu posso mentalmente já identificar que ele está ali no meu conjunto universo. Mas eu estou fazendo para mostrar para você que existe um conjunto universo que foi feito onde foi feita essa pesquisa. Então, nesse conjunto universo, tem um elemento que não gosta de nenhum deles e está ali fora. O que acontece a partir daí? Aí vamos trabalhar na mesma relação que a gente trabalhou anterior. Vamos de dentro para fora. Vôlei, basquete e tênis. Eu tenho um total de 50. Então, termo central, 50. Primeiro elemento que eu tenho, sempre buscando de dentro para fora a relação. Então, o primeiro elemento, ó, foi. Vou para o segundo. Ele diz que basquete e tênis, ó, basquete e tênis tem que ter um total de 100. Só que desses 100, eu já tenho 50. Então, vão me sobrar apenas 50 nessa relação. Tá? Depois, eu vou para vôlei e tênis. Então, ó, vôlei e tênis é essa região aqui, ó. Vôlei e tênis eu tenho um total de 130, mas eu já tenho 50, então vão me sobrar daí 80. Tá? O próximo, vôlei e basquete. Então, eu tenho ó, vôlei e basquete. Eu tenho toda essa região aqui, ó. Eu já tenho 50, eu tenho um total de 180, então vão sobrar 130. Tudo bem? Então, peguei do termo central e vou aí distribuindo para as extremidades, sempre tirando aquilo que eu já tenho. Agora, vamos lembrar, né? Que quando eu vou pegar os individuais, eu tenho que sempre tirar aquilo que já existe. Então, o que está ali já identificado tem que ser retirado. Então, vamos lá. Do tênis, eu tenho um total de 200. Então, quando eu vier para o tênis, ó, isso aqui tudo tem que entrar. E aí eu vou somar, ó, 50 mais 50 vai dar 100, com mais 80, 180. Para 200, vão sobrar apenas 20. Depois, basquete, eu tenho um total de 260. Aí eu venho para cá, ó, basquete, toda essa relação aqui, ó. Se eu somar aqui, ó, 50 mais 50 vai me dar 100, mais 130 vai dar 230. Se eu tenho 260, sobra apenas 30 elementos. E por último, eu tenho um total de vôlei, que é um total de 300. E aí, lembra que o vôlei, eu vou relacionar esse elemento todo aqui. Tá? Então, somando, eu vou ter 130 mais 80 vai dar 210, com mais 50, 260. Para 300, falta apenas 40. Tá? Então, aí, ó, representamos todos os elementos possíveis, todas as relações. Agora, ele quer saber o número de pessoas entrevistadas. Não esqueça, tá? Que quando você vai fazer o número de pessoas entrevistadas, a relação tem que entrar também aqueles que não gostam. Porque ele foi entrevistado, mas ele não é obrigado a gostar de nenhuma delas. Mas ele está lá na pesquisa, está no universo de pesquisa e eu preciso envolvê-los. Qual é a melhor saída aqui, ó? A gente sabe que o conjunto de vôlei é 300. Então, se eu somar isso aqui tudinho, ó, já é 300. Então, em vez de eu ir somando um por um, cada um dos elementos, eu pego isso aqui tudinho, ó. Isso aqui, essa soma, automaticamente ela já vale 300. Então, fiz essa soma aqui. O que é que sobrou? Sobrou esse e esse. Então, aqui eu tenho ó, 80 mais 100. Então, eu tenho aqui mais 100. Tá? E, por último, os 40 que ficaram de fora. Então, eu tenho um total de 440 pessoas pesquisadas. Tá? Então, alternativa aqui, ó, letra B. Cuidado, tá? Ó, se você tivesse deixado de fora esse elemento, poderia marcar a alternativa letra A. Então, lembra que quando você está trabalhando com elemento,
todos os elementos aí vão estar envolvidos nessa relação, tá? Eu não posso excluir esse elemento que está aqui. Ele não quis nenhum deles, mas ele está lá na pesquisa, ele está envolvido, então, se ele está envolvido, na somatória ele vai entrar, tá? Então, nessa apostila aqui, a gente encerra essa relação. E aí pegamos algumas questões mais diretas, questões que você vai logo tirando dali e já consegue relacionar os dados direto. E aí vamos pegar agora algumas questões que a gente tem um pouquinho mais de trabalho e vamos relacionar essas questões aqui, tá? Ó, vamos pegar algumas questões um pouco mais trabalhosas, que a gente precisa ter uma análise maior para relacionar. Vamos pegar ponto a ponto, desculpa, para a gente poder entender, tá? Vamos pegar primeiro aqui, ó. No dia 17 de maio passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabendo que o sangue das pessoas podem ser classificados de 4 tipos quanto antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A. Ou seja, antígeno A quer dizer que ele reage ao tipo A nessa relação. 36 têm o antígeno B, quer dizer que reage ao antígeno B, ao sangue B. E 12 ao antígeno AB, ou seja, reage aos dois. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno OE, o que ele quer? Ele quer aquele pessoal que tem o antígeno O que não reage nem ao A nem ao B. Então, é aquele pessoal que está relacionado, mas ele vai estar fora aí, porque ele não pode relacionar com os dois A e B. Então, vamos por parte. Ó. Primeiro passo, vamos identificar quem são os elementos. O antígeno A, eu tenho, vou identificar cada um deles aqui, ó. Eu tenho um total de 42. Tá? O antígeno B, eu tenho um total de 36. E o antígeno AB, que é aquele que tem os dois, tem um total de 12. Sei que o número de pessoas entrevistadas ou pesquisadas são um total de 100 alunos. Então, eu estou tirando aí cada elemento que vem relacionado no meu problema para poder identificar quem são os termos que eu tenho aí direcionado. Você viu que ela já não vem direto como vinha na anterior, né? Você vem cada elemento e aí você precisa identificar cada termo dentro do problema para poder saber quem são os elementos que você tem aí. Vamos lá para o diagrama. Lembra que eu não posso responder? Eu poderia, não, professor, eu não posso somar logo tudo e subtrair de 100? Vamos verificar se dá? Ó, se eu somar 6 aqui vai dar 10, vai 1, 4, 5, 8, 9, 90. Será que isso vai dar? Mas deu 90, não vai bater lá? Bora ver. Lembra que eu disse para você que você só pode fazer depois, responder qualquer coisa depois que tem o diagrama, porque tem os elementos que se repetem? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso para não responder direto nessa relação, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos para o primeiro diagrama. Vou aqui, vou trabalhar com um elemento que tem um antígeno A. Tá? Segundo elemento, aquele elemento que tem um antígeno B. Tá? Lembra que eu disse para você que tem um conjunto universo fora aí, que é aquele conjunto que envolve todo mundo? Então, se você quiser representar, posso dizer que esse aqui, ó, é o conjunto universo de todos aqueles que foram pesquisados. Tá? Então, eu posso usar essa relação dessa maneira, usando aí o conjunto universo de todos aqueles que foram pesquisados. E aí, ele ficaria o meu conjunto universo relacionando todos eles. Tá? O que acontece? A ordem sempre começar do centro para as extremidades. Então, vamos lá. Dos dois, eu tenho um total de 12.
Então, quem tem o antígeno A e B, que é a relação central, lembra que eu estou usando aqui a relação central, que é quem tem o antígeno A e B, é o termo central. A partir daí, cada elemento que eu coloco na seguinte é o elemento que vai relacionar sempre, tirando aquilo que eu já coloquei, que é do termo central. Então, para o primeiro, quem é que tem um antígeno A? Eu tenho um total de 42. E aí eu olho essa relação aqui, ó. Antígeno A é isso aqui tudo. Mas eu já tenho, desses 42, eu já tenho 12. Então, vai sobrar apenas 30. Tá? O antígeno B, eu tenho um total de 36. E aí eu tenho que olhar aqui, ó, antígeno B, todo esse aqui. Quando eu fizer a relação tirando os 12, vão sobrar apenas 24. Mas e aí, professor? E agora? Como é que eu vou fazer para determinar aqueles que não têm o antígeno, ou seja, que tem o antígeno O, é o que está fora. Aquele que não tem nem A e nem B. Ou seja, eu preciso verificar quantos eu tenho relacionados aí dentro. Porque se eu tenho 100 alunos que foram pesquisados, os que estão aqui dentro têm que ser retirados para o que sobrar ser aquele que tem o antígeno O. Então, se eu somar tudo aqui, ó, 30, 54, 66. Então, eu vou ter só em relação a A e B, eu tenho um total de 66. Tá? Aí, o que acontece? Eu não tenho 100 alunos pesquisados? De A e B, eu tenho um total de 66. Então, o que eu preciso fazer? Ó? Vou pegar os 100 menos os 66. Então, aqui, o que tem antígeno O é um total de 34. Tá? Então, minha alternativa correta, ó, letra C, é a relação que eu tenho desse elemento. Ok? Então, ó, você percebe aí que, nesse caso, eu precisei usar o número total, precisei determinar os elementos que já existiam para subtrair do termo total. E aí, determinei o número igual a 34, a relação que eu tenho aí, que é aqueles que não são nem do antígeno A, nem do antígeno B nessa relação. Ok, pessoal? Tá vendo que ela vai dando um pouquinho mais de trabalho aí para identificar quem são os elementos, aquilo que eu tenho fora. Ele não te disse direto quem era o antígeno O. Ou seja, ele não botou, o antígeno O é aquele que não relaciona nem A e nem B. Então, quando eu relacionei A e B, eu descobri que o antígeno O é aquele que está fora. Então, é aquele que não relaciona nenhum dos dois. Então, eu posso relacionar esse elemento que está fora aí dessa relação. Tá? Uma outra questão, ó. O que acontece aqui? Ó? Ele te deu um diagrama e toda vez que o diagrama aparece dessa maneira aqui, isso aí ele indica como rachurar ou pintar a região que ele quer determinar. Então, ele te deu um diagrama com 3 elementos e rachurou ou pintou uma certa região aí que é identificada por ele e ele quer saber o que essa região aí é para ele. Vamos tentar entender o que ele está te pedindo. Ó. Para a identificação de pacientes com sintomas de gripe, influenza A, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou hoje que os voos procedentes do Reino Unido, Espanha e Nova Zelândia também serão inspecionados por uma equipe da agência e por médicos da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, ou seja, a Infraero. Inicialmente, apenas os voos vindos do México, Canadá e Estados Unidos eram inspecionados. A decisão foi tomada durante a reunião da Anvisa, com representantes das companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e da Infraero, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Então, o que ele está dizendo? Ó? Ele diz que ele fez toda uma relação e ele vai fazer essa pesquisa dentro desse pessoal que voltou de viagem fazendo uma pesquisa. Tá? Ele diz que um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que entre todas as pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, algumas haviam passado pela cidade do México. No diagrama, U representa o conjunto das pessoas que estavam no voo. Então, esse U
é o conjunto universo com todas as pessoas que estavam no voo, tá? Então, ele representa, ó, se você observar, esse é o conjunto U e dentro dele tem todas as pessoas que estavam relacionadas no voo. M é o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México. Vamos identificar aqui, ó. Aqui foram todos que passaram pelo México. Tá? A é o conjunto das pessoas com sintoma de gripe. Então, esse aqui, ó, é todos aqueles que estão com gripe. Considerando A, é o conjunto das pessoas com sintomas de gripe e influenza A. Considerando verdadeiro esse diagrama, ainda falta P aqui, ó, só para a gente entender. P é o conjunto dos passageiros, tá? Então, aqui eu tenho, ó, passageiros. Esse é o número de elementos que eu tenho aí relacionados. Lembrando o seguinte, que esses passageiros aí entram passageiros e tripulantes, tá? Então, quando você relaciona aí, se ele está relacionando os passageiros, tenho junto aí também os tripulantes envolvidos, tá? Considerando verdadeiro esse diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas que, de modo inequívoco, são aquelas caracterizadas como... Bom, quando você olha essa região, você percebe que essa região são pessoas que estão gripadas e também vieram do México. Lembra que eu disse para vocês que essa região aqui é uma região de interseção? É a região que está envolvendo todo mundo aí nessa relação. Então, como eu tenho aqui essa região e estou tirando o termo central, então sobra só essa parte aqui, ó. Só que, quando eu falo que aqui ele tem passageiros, essa relação de passageiro, sobra aqui a questão dos tripulantes, que é esse termo central. Por quê? Os tripulantes, eles estão envolvidos em toda essa região aí, em todo esse setor. Ele veio lá do México, ele pode estar com gripe e ele também está envolvido entre os números de passageiros, a relação de passageiros aí. Então, esse termo central vai envolver todos eles aí. E aí, como é que eu vou analisar esse ponto aí para determinar qual é essa região? Ele diz o seguinte, ó, são passageiros com sintoma de gripe que não passaram pela cidade do México. Posso dizer isso? Ó? Quando eu trabalho essa região, eu estou dizendo que ele veio do México e ainda tem gripe. Então, eu não posso relacionar essa primeira como sendo verdadeira. Então, ó, tá fora, porque ele está dizendo que não passaram pela cidade do México. E se você olhar, a região, ela pega a cidade do México e traz o pessoal que ainda tem gripe aí nessa relação. Tá? Letra B. Passageiros com sintoma de gripe que passaram pela cidade do México. Qual é o detalhe que eu preciso ter aqui? Ó? Quando ele fala essa relação de passageiros com sintoma de gripe que passaram pela cidade do México, você tem que entender que a região central aqui que eu tenho, ela trabalha com esses elementos aqui, indicam que aqui são os tripulantes. Por que os tripulantes? Porque eles estavam no voo, tá? Desde o México e já estavam gripados. Então, ele exclui os passageiros, ele passa a ser só essa região aqui, tá? Então, aqui ele passa a ser toda a região também envolvendo os tripulantes dessa aeronave. Então, nessa segunda, ele também estaria fora a relação, porque ele não vai envolver os passageiros, porque eles entraram depois, tá? Então, já estava lá, quem veio do México, já estavam os tripulantes. Olha a letra C, ó. Ele diz que tripulantes com sintoma de gripes que passaram pela cidade do México. Então, lembra que aqui essa região central envolve os tripulantes? Então, eles são os tripulantes, vieram da cidade do México e estão com gripe. Então, a alternativa correta, ó, letra C. Vamos ver as outras para ver se ela relaciona também, tá? Ele diz o seguinte, ó, letra D. Tripulantes com sintoma de gripe que não passaram pela cidade do México.
Quando ele diz que eles não passaram, então ele teria que excluir essa cidade do México aqui. E você percebe que a cidade do México, ó, também está envolvida. Então, essa também aqui, ó, estaria fora. E por último, tripulantes sem sintomas da gripe, ó, sem sintomas da gripe, que passaram pela cidade do México. Nessa região, você percebe que todos que estão aqui, além deles estarem com sintoma, eles vieram da cidade do México. Então, a alternativa correta aí é a letra C. São tripulantes que já estavam no voo, que vieram do México e ainda estão com gripe. Tá? Então, essa é a relação que eu tenho aí para essa questão. Ok? Deu para entender? Tá vendo? Então, vai ter casos que ele vai te dar o problema dessa maneira. Ou seja, ele já vai te dar a parte pintada e vai pedir para te analisar a região. E lembra, quando você, só para mostrar para vocês, como nós vimos na anterior, quando você trabalha com essa região aí, vamos mostrar alguns pontos que a gente tem aqui, ó. Só para você entender, ó. Quando você analisa essa região, tem que entender o seguinte, ó, que esse ponto aqui, ele é a interseção entre P e A, ou seja, o elemento que se repete para os dois. Essa região aqui, ó, é a interseção entre M e A, também um elemento que se repete para os dois. E essa região é a interseção entre P e M. Tá? Lembra que nós vimos nos exercícios anteriores mostrando esses elementos, que era a interseção, que era o termo que se repete para os dois, que nós tínhamos. E o termo central é a interseção entre P, A e M. Tá? Então, são as regiões que eu tenho aí, cada uma delas. Por isso que a gente consegue ver. Lembra que interseção é tudo aquilo que se repete. Tá? Então, são os termos que se repetem tanto para um quanto para outro. Então, essa relação aí pintada é aquele termo que vai se repetir tanto para quem veio do México quanto para quem está com gripe da influenza A. Tá? Então, é a relação que eu tenho aí desse elemento. Ok? Então, temos aí a relação desse termo a indicar. O que acontece agora? Tem uma questão também envolvendo o conjunto, um pouco mais aí que eu preciso entender alguns elementos que vão ter relacionados, tá? Ele diz o seguinte: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2, C3. Vou ler tudo e depois a gente vai tirando os dados daí, tá? Terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, ele quer saber, na verdade, o número total de páginas que ele vai ter nesse catálogo. Só que tem alguns pontos aí que a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Vamos pegar os valores que ele tem? Vamos tirar um a um para a gente tentar entender cada um deles, tá? Ele diz o seguinte: quem tem C1 tem um total de 50 páginas. C2, ele tem um total de 45 páginas. E C3, ele tem um total de 40 páginas. Então, essas são as páginas individuais que eu tenho, cada uma delas. Aí ele começa a comparar. Por quê? Quando ele faz a impressão, ela não vai sair só numa página, ela vai sair em mais de uma, e aí essa relação vai colocar 2 páginas em um mesmo elemento. Então, ele diz o seguinte, ó, comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2,
elas têm em comum 10 páginas. Tá? Então, C1 e C2, elas possuem em comum 10 páginas. C1 e C3, elas têm em comum 6 páginas. E, por último, C2 e C3, elas têm 5 páginas. Só que aí ele dá um pequeno detalhe. O que ele fala aí nesse finalzinho? Ó? Dessas de C2 e C3, tem um total de 5 páginas. Só que dessas 5, 4 também estão em C1. O que ele está te dizendo? Que ele tem relacionado C1 e C3, mas dessas que estão com C1 e C3, 4 também pertencem a C1. Então, o que ele está dizendo? Ó? Que relacionando C1, C2 e C3, 4 são comuns a elas. Então, dessas 5, 4 vão ser usadas lá. Então, na verdade, só vai ter uma comum a C2 e C3. Tá? Então, toma muito cuidado nessa relação aí que você vai ter, porque eu tenho que tirar o termo central aí dessa relação. Tá? Então, sempre tendo cuidado com esses elementos aí que eu vou ter aí relacionado. Então, vamos buscar os elementos. Então, vamos pro primeiro diagrama aqui. Ó. Vamos relacionar o primeiro que eu tenho. Então, aqui eu tenho página C1. Tá? Depois, eu tenho a página C2. E, por último, a página C3. Vou só ajeitar aqui. A página C3. Tá? Esses são todos os elementos que eu tenho aí relacionados a esse termo. Tá? O que acontece aqui? Ó? Quando eu for colocar os elementos, lembra sempre do termo central para fora. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? C1, C2 e C3, eu tenho um total de 4. Tá? Quando eu for para C2 e C3, toma cuidado aqui. Ah, mas professor, sobrou só um. Então, se eu subtrair 4 do 1, não vai dar para colocar. Lembra que esse 1 só que sobrou, ele vai ser posto só um elemento aqui, ó. Porque ele diz que a soma dessa região toda aqui, ó, essa região toda aí tem que dar 5, que é a soma total que ele tem. Sendo que 4 pertence aos 3 e 1 só pertence a C2 e C3. Então, essa região central aí, nesse caso, eu vou precisar colocar só o valor de 1 e não subtrair do 4 que já tinha lá. Esse caso, porque ele identifica isso no problema, tá? Ele diz que tem um total de 5, mas desses 5, 4 pertence a C1, C2 e C3. Então, toma muito cuidado nessa colocação aí, e aí ele pode pegar nesse detalhezinho, tá? A partir daí, os outros elementos a gente vai usar igual como a gente usou anteriormente. Vai retirando daquilo que eu já tenho, tá? Então, vamos para lá. Eu tenho C1 e C3. Eu tenho um total de 6. Então, C1 e C3. Eu tenho um total de 6. Só que, comparando, deixa eu só ver aqui, ele verificou, terão 10 páginas em comum. Tá. Tenho um total de 6. Então, ó, eu já tenho 4, então vão sobrar apenas 2 elementos que eu tenho aí. Tá? C1 e C2, essa região, eu tenho um total de 10. Como eu já tenho, lembra sempre da região que eu já tenho aqui, ó, já tenho 4, vão sobrar apenas 6. Tá? A partir dos outros em diante, eu tenho que fazer aquela subtração que a gente fez anteriormente. Esse primeiro eu não fiz porque ele já deu no problema que essa relação ia sobrar apenas um elemento para ir. Aí vamos para o próximo.
eu tenho C3. Quando eu uso C3, lembra que a relação é esse aqui todinho, ó. Eu vou ter 4 mais 2, 6, mais 1, 7, menos 40, vai dar um total de 33. Tá? Depois, C2, eu tenho um total de 45. Vou usar aqui, ó, essa região. Lembra que essa região já vai entrar, ó, 6 mais 4, 10, com mais 1, 11. Se eu tenho 45, vão sobrar 34. E, por último, C1, tem um total de 50, mas quando eu analiso o C1, ó, eu tenho esse aqui, ó, dá 12, menos 50, vão sobrar aí 38 elementos. Tá? Então, esses são todos os elementos que eu tenho. Você viu aí que teve um pequeno detalhezinho lá na relação dos 3, tá? Mas vamos reunir tudo e determinar. Lembra o que nós fizemos ainda agora? Pega essa região todinha aqui, ó. Isso aqui tudo representa quem? O C1. Se representa tudo, representa o C1, isso aí dá um total de 50. Tá? Então, é uma maneira de você já reduzir, ter que somar um por um. Ó. Essa região toda aí já vale 50. O que é que sobra daqui? Sobra o 34, sobra o mais 1 e sobra o 33. E aí eu só faço somar esses elementos todos aí. Somando isso tudo, vai dar um total de 118 pessoas que foram pesquisadas. Então, a alternativa correta aí, ó, letra C. Tá? Então, lembra aí, ó, só tem que ter cuidado com esses elementos. Quando ele coloca essa relação aqui, ó, ele tem 5, mas desses 5, 4 pertencem aos 3, o que sobra é apenas 1. Aí se eu fosse subtrair, eu não poderia colocar nada, ele ficaria até com um elemento negativo aí nesse caso. Então, o cuidado que eu tenho que ter aí é esse. Prestei atenção nisso? Consegui colocar o valor? Pronto, aí o resto é só fazer somatória desses elementos. Tá? Então, você está vendo aí que há algumas questões que, se você não prestar atenção em alguns detalhes, ele acaba te tirando algumas coisinhas que vão te tirando as questões e vão te tirando uma pontuação que você tem aí. Tá? Olha o que é que vai acontecer aqui nessa. A quarta questão, ela põe uma tabela relacionada com os valores já todos identificados aí. Só que ele quer esse elemento X. Vamos tentar entender. Ó. Ele diz que um posto de saúde de uma comunidade carente foram atendidas, num determinado dia, 160 pessoas com a mesma doença, apresentando pelo menos os sintomas de diarreia, febre ou dor no corpo, isoladamente ou não. Então, ele identifica, ó, diarreia, febre, dor no corpo, quem apresentou as duas, diarreia e febre, diarreia e dor no corpo, febre e dor no corpo, e as 3, diarreia, febre e dor no corpo, da qual ele não conhece. Nesse caso, ele está chamando aí o elemento de X. Tá? A partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas, foi elaborada a tabela acima. Na tabela, X corresponde ao número de pessoas que apresentam, ao mesmo tempo, os 3 sintomas. Identifique o valor de X acima. Ó, o que acontece nesse caso aí? Eu posso sair por diagrama? Pode. Dá para fazer o diagrama tranquilo. Vai te dar um bom trabalho fazer o diagrama. Por quê? Lembra que a partir do momento que você identifica o termo central, cada termo novo tem que ser subtraído. Vou te dar só a ideia, ó. Só uma ideia simples para você entender. Ó. Vamos supor que eu queira sair pelo diagrama. Ah, professor, eu vou sair pelo diagrama. Então, vamos aqui. Ó. Diarreia. Aí eu tenho a febre e tenho também dor no corpo. Tá? Como é que eu pegaria aí para fazer essa? Como é que a gente sai? A gente sai com o termo central, que nesse caso seria X. E para cada termo que você colocaria, tem que ser subtraído. Então, vamos pensar, ó, febre e dor no corpo.
seria essa região aqui, febre e dor no corpo, ó, essa região. Eu tenho um total de 20. Se eu fosse trabalhar com o diagrama, ó, 20 menos x. Depois, diarreia e dor no corpo, seria essa região aqui, ó. Já essa região seria 8 menos x. Você percebe que cada elemento que você coloca aí tem que ser subtraído daquilo que tem. A quantidade de x que vai aparecer aí é enorme. Porque, olha, vamos supor, se você for pegar diarreia, são 62, menos tudo aquilo que já existe. Então, ficaria 8 menos x, mais 20 menos x. Já pensou fazer isso aí para cada elemento que você tem aí? Você ir subtraindo cada termo. Quando fizer o próximo, tem que subtrair tudo aquilo que já tem. E depois você vai juntar isso aí, somando tudo numa equação. Se você fizer isso, vai dar um trabalho, você não vai terminar nunca. Nós vimos na aula anterior, e aí eu disse para vocês que depois eu ia trabalhar com vocês, uma fórmula que ela relaciona da seguinte maneira, ó. N de A unido com B unido com C. Como são 3 elementos, ou 3 conjuntos, vou botar aqui para a gente poder fazer a resolução aqui embaixo, tá? Então, ó, N de A unido com B unido com C. O que é esse de N de A unido com B unido com C? É o número total de elementos que eu tenho. Ele foi dado, nós temos aqui, ó, 160. Tá? Então, é a união, é o número total de pessoas. Aí eu venho, ó, N de A. Então, esse primeiro elemento é o N de A. Nesse caso, o N de A vale 62. Mais N de B. Não é a união de todos? Então, eu estou somando todos. Ó. N de B mais N de C, que é o terceiro elemento, N de C. Então, quando eu pego a fórmula, em vez de eu ir para o diagrama e ir retirando cada elemento para x, eu posso pegar essa fórmula direto. E aí eu tenho, ó, N de A, N de B, N de C. Estou unindo todos eles, estou somando todos os elementos. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. A partir daqui, os elementos começam a se repetir. Se você observar, ó, vamos chamar, eu chamei aqui a diarreia de A, a febre de B. Então, vai ser N de A interseção com B. Então, é o elemento que vai se repetir para os dois. Então, se está se repetindo, eu tenho que subtrair, ó, menos N de A interseção com B. Segundo, N de A interseção com C. Então, também vou tirar, ó, N de A interseção com C. Ah, mas professor, por que o senhor está tirando? Porque é o elemento que está se repetindo para os dois. Lembra que quando a gente faz, a gente tem que tirar aquilo que já foi posto? Então, estou tirando os elementos aí. E por último, ó, N de B interseção com C. Então, menos N de B interseção com C. Então, nós tiramos tudo aquilo que se repetia para todos eles. Só tem um problema. Quando você tira, você está tirando mais de uma vez. Você tira a primeira vez, você tira a segunda, você tira a terceira. E lembra que quando você usa o diagrama, ó, vamos só usar esse exemplo aqui, ó. Quando você tira aqui, ó, você está tirando toda essa região aqui. Quando você tira aqui, ó, você tira toda essa região. E quando você tira aqui, ó, você tira toda essa região. Então, você está tirando mais de uma vez. O que acontece? Nesse último elemento, você vai usar essa relação. Em vez de tirar, você vai acrescentar A interseção com B, interseção com C. Ou seja, é como se o elemento tirado 3 vezes, basta eu voltar uma única vez ele para aí, que eu tenho o elemento que foi retirado 3 vezes. Quando você tira aqui, ó, você tirou o termo central. Quando você tira aqui, você retirou o termo central.
Quando você tira aqui, ó, você retirou o termo central. Então, eu volto com o termo central sozinho, somando, que é o termo que foi retirado 3 vezes. Agora sim, eu posso trabalhar. Ó. Em vez de fazer o diagrama, eu já venho direto. O que vai acontecer? Ó? Quem é N de A, união com B, união com C? Eu tenho um total de 160. É o número de pessoas pesquisadas. É o todo. O N de A, 62, mais N de B, 62, mais N de C, 72. Menos, quem é N de A interseção com B? 14, menos N de A interseção com C, 8, e, por último, N de B interseção com C, 20. Mais aquilo que se repete nos 3, nesse caso, é quem eu quero determinar, que é o valor de x nessa relação. Então, vamos lá, vamos somar os elementos, vamos ajeitar a equação para a gente determinar quem a gente precisa determinar. Tá? Somando isso aqui tudo, ó, eu tenho um total de 196. Eu acredito que o professor Brasil já mostrou para vocês como é que a gente pode somar isso aqui, né? Vai somando as unidades. Então, eu vou somando aqui, ó, 2 mais 2. Eu vou pegando aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, vai dar um total de 6. Aí eu somo depois as dezenas. 6 mais 6 dá 12, com mais 7 vai dar 19. Então, vai no total de 196. Acredito que o professor Brasil já mostrou isso para vocês, que ele pode usar essa relação. A mesma coisa eu faço aqui, tá? Se você quiser somar aqui, ó, 0 mais 8 dá 8, com mais 4, 12, vai 1. Põe 1 lá para a dezena. 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, vai dar 42. Mais o elemento x. Tá? Então, é o elemento que eu quero determinar. Então, eu vou ter, ó, 160 é igual a 196 menos 42. Isso é igual a 154 mais x. Tá? O que eu posso fazer aí? Ó? Aqui eu posso jogar logo 154 para lá, fazer a subtração direta. Ou eu posso só ajeitar a equação para que eu não tenha que estar mexendo com o sinal de outra maneira. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui não é uma igualdade? Se é uma igualdade, eu posso ajeitar ela assim, ó, tá? Sem mexer em sinal nenhum, ou seja, é como se eu só invertesse o elemento. É uma igualdade, ela faz só se alterar de um lado para o outro sem mexer em sinal nenhum, tá? Só estou mexendo aí sem mexer em sinal nenhum. E aí eu posso ajeitar aqui, ó, e ele vai ficar da seguinte maneira, ó, 160. Agora sim, ó, eu estou mandando só um elemento para lá. Tá mais 154, vai menos 154. Então, x é igual a 6. Então, está aqui o elemento que eu precisava determinar a alternativa correta, igual a 6. Tá? Deu para entender a relação dessa fórmula? Como ela te facilita, em vez de você pegar o diagrama e ir subtraindo cada um deles, x, 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 e depois tornar uma equação grandona, desculpa, você pode pegar essa fórmula aí e determinar. Lembrando que ela também pode ser usada para quando eu tenho apenas 2 diagramas. Só para a gente lembrar, ó, se eu quiser N de A união com B, vai ser N de A mais N de B, só que aqui vai ser menos A interseção com B. Por quê? Porque eu só tenho 2 diagramas. E aí eu pego todos os elementos de A mais todos os elementos de B. Lembra que quando eles juntam, tem o termo que se repete. E aí eu preciso excluir esse termo que se repete, porque ele está sendo contado 2 vezes, tanto para A quanto para B. Tá? Então, eu posso usar com 2 diagramas, ou com 2 problemas, ou com 2 elementos que eu tenho aí, ou com 3 diagramas relacionados, tá? E aí você pode usar a relação para todos eles. Toda vez, na maioria das vezes, quando é que eu utilizo esse elemento? Quando ele quer sempre esse termo central. E aí eu consigo determinar com essa fórmula o termo central sem fazer aquele diagrama fazendo a subtração dos elementos que eu tenho aí nessa relação, tá? Então,
termos que eu tenho aí já um pouco mais determinado, um pouco mais puxado para achar esse elemento. Ok, pessoal? E aí vamos para a próxima. Ó. Pegar a quinta questão. Essa aí eu preciso ter alguns cuidados porque ele põe alguns elementos que eu preciso entender nessa relação. Ele diz o seguinte, que numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, vou identificar aqui, ó, somente uma. Eu tenho um total de 35. Tá? 31 acertaram a primeira. Então, a primeira, eu tenho um total de 31. Tá? 8 acertaram as duas. As duas, eu tenho um total de 8. E 40 erraram a segunda. Então, erraram a segunda, eu tenho um total de 40. Totalmente diferente do que a gente já viu, né? Os elementos que eu tenho aí relacionados, ele não está te dizendo certinho quem acertou a primeira, quem acertou a segunda, ele está dizendo somente uma. Somente uma, eu não sei qual foi, se foi a primeira, se foi a segunda. Aí, a primeira, 31, as duas, 8, e erraram a segunda, 40. Ele não te dá uma definição bem certa como a gente estava trabalhando ainda agora. Então, vamos lá. Vamos para o diagrama. Lembra que eu só vou poder responder se eu tiver o diagrama. Então, primeira questão, relação que eu tenho. Depois eu tenho segunda questão. E o termo central aí que eu tenho desses elementos. Vamos por parte, então. Ele quer saber o número de alunos que fizeram essa prova. O que ele tem aqui? Ó? Eu tenho que as duas dá um total de 8. Tá? Então, eu tenho um total de 8. Então, já tenho aqui ó, as duas. Tá? Somente uma. Quando ele diz somente uma, eu tenho que entender o seguinte. Ó, ele não me diz se foi somente a primeira ou somente a segunda. Ele diz que foi somente uma. E tem quem acertou a primeira, eu tenho um total de 31. Então, se eu tenho um total de 31, eu posso dizer o seguinte, ó, que essa região aqui, eu tenho um total de 31. Se eu já tenho 8, vão sobrar, então, aí 23. Tá? Então, primeira questão, quem acertou foi o total de 23. E aí ele diz mais, ó, somente uma. Quando ele diz somente uma, eu posso usar a seguinte relação. Ó. Eu posso acertar somente a primeira ou somente a segunda. Então, ele somou quem acertou só a primeira e quem acertou só a segunda. E dá um total de 35. Só que desses 35, você percebe que já tem uma parte aqui. Ó. Eu já tenho 23. Então, nesse caso, vão sobrar apenas 12. Deixa eu voltar aqui para a gente entender. Ó. As duas, nós já colocamos o termo central. Ó. As duas, 8. Então, já tenho as 8. Depois, quem acertou a primeira, eu tenho um total de 31. Lembra que a primeira tem que usar isso aqui tudinho. Ó. 31, mas eu já tenho 8, vão sobrar 23. E quem acertou somente uma, dá um total de 35. Somente uma, eu olho aqui, ó, somente a primeira ou somente a segunda. A soma dessas partes tem que dar um total de 35. Mas eu já tenho 23, vão sobrar 12. Tá? E quem errou a segunda, dá um total de 40. Bom, se você errou a segunda, quer dizer que você acertou a primeira, não é isso? Então, ó, você errou a segunda, está fora todo mundo da segunda. Então, quer dizer que você acertou somente a primeira. Eu tenho que ter um total de 40, mas eu já tenho quanto? 23. Então, vão sobrar aqui 17.
Quando ele diz erraram a segunda, não necessariamente ele acertou a primeira. Ele pode não ter acertado nenhuma delas. Então, nesse caso, eu tenho 23 que acertou a primeira e 17 que está fora que não acertou nenhuma delas. Então, esse é o número de elementos que não acertou nenhuma delas. Lembra que aqui a gente entra com o conjunto universo nessa relação, tá? Que é aqueles 17 que estão fora. Só que ele quer saber o número total de alunos que fizeram essa prova. Então, eu excluí aquele elemento de lá. Se ele não acertou a segunda, ou seja, tudo aquilo que está fora, não acertou a segunda, então ele acertou a primeira ou não acertou nenhuma delas, que dá um total de 17. E aí, vamos pegar a relação que a gente tem. Preciso somar todos esses elementos para determinar o número de pessoas que fizeram o concurso. E aí, lembra que a gente viu aqui, ó? Posso pegar essa aqui primeiro, dá um total de 31, só dela aqui, ó. Depois sobra 12, depois sobra 17. Lembra que o Brasil já ensinou para você, você não precisa montar isso aí, né? Pode fazer a somatória direto, pegar as unidades, depois as dezenas e fazer essa relação. Então, ó, 7, 9, 10 vai 1, 3, 4, 5, 6. Então, o total de pessoas que fizeram esse concurso, ó, dá um total de 60. Tá? Então, você vê aí que tem umas questões um pouco mais trabalhosas, que eu preciso ter uma análise em cima para poder determinar os elementos que eu quero. Tá? E vamos concluir com essa sexta questão aqui, que aqui vem me trazendo a relação de um diagrama. Tá? Vamos entender ela aqui. Ó. Ele pede para analisar o diagrama a seguir e assinar a alternativa que representa. Olha, eu tenho duas operações aqui. Ó. Eu tenho uma que é a operação da união, tá? Que eu vou juntar os dois. E tenho outra que é a operação da interseção. E ainda tenho a central, que é essa diferença. Lembra que a diferença é que é tudo que eu tenho na primeira que não aparece na segunda. Vamos tentar entender? Ó, vamos pegar aqui. Ó. Eu tenho o conjunto A. Tá? Tenho o conjunto B. Qual é a primeira operação? Não vou olhar nem para a seguinte. Ele quer a união. Então, se ele quer a união, ele quer isso aqui tudinho. Ó. Essa é a união que eu tenho dos elementos. Então, é todo o conjunto aí. Ah, então a alternativa é a letra A. Calma, calma. Essa é a união que ele quer. Tá? Só que dessa união, ele quer que retire, ó, esse menos quer dizer a retirada da interseção entre eles. O que seria a retirada? Ou seja, eu vou tirar aquele elemento que está na interseção. Então, esse sinal de menos é tudo que eu tenho nessa operação e não aparece nessa. Então, qual é a regra aqui? Eu vou ter que excluir esse elemento que eu tenho aqui. Então, ó, essa região aqui de interseção, ela precisa sair daqui. Então, peguei minha união. Deixa eu voltar aqui, para você entender. Ó, peguei a união, essa é a união. Tenho que tirar fora a minha interseção. Então, tudo que está no meio, ó, precisa sair. Então, eu vou ter só essa região aqui e essa região aqui. Então, o que é que vai ser representado? Ó, vai ser pintado apenas aquilo que está em A e aquilo que está em B. Esse termo central, que é a minha interseção, ele vai sair daí. Então, qual é a alternativa que isso representa? Alternativa letra C. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. A gente se encontra aqui. Tchau, tchau.